Pessoal do primeiro ano, beleza? De volta aqui com os exercícios do módulo 17. É hora da gente continuar fazendo classificações dos movimentos, reparando se o valor de velocidade é positivo ou negativo, para classificar como progressivo ou retrógrado, conjugar sinais de velocidade e aceleração para classificar como acelerado ou retardado. Só que dessa vez a gente vai analisar não por valores, por cálculos algébricos, e sim por informações que estão no gráfico, beleza? Eu recomendo vocês prestarem muita atenção e lembrar da informação que eu sempre dou em sala de aula. Não esquece, você não pode tirar conclusão nenhuma sem antes ver o que os eixos coordenados do gráfico estão querendo representar. Por exemplo, o exercício número 1 é posição em função de tempo. Isso influencia demais nas tuas conclusões. Você pode reparar que o exercício número 1, por exemplo, mostra uma questão que o tempo inteiro tem um gráfico aqui que é decrescente, mostrando que o movimento, na sua maioria, na sua unanimidade, é um movimento em que a posição, o valor de posição vai diminuindo. Esse movimento a gente chama de movimento retrógrado. Só que tem um detalhe, no começo, que tem uma reta horizontal, bem no meio aqui, ó, no meio da trajetória, em D sobre 2, também tem uma reta horizontal. E no final, na posição 0, continua com uma reta horizontal. Você pode perceber que o tempo passa, principalmente nessa situação que vai ser melhor você analisar, o tempo passa e a posição é a mesma. Isso significa repouso. Quer dizer, o móvel entrou em repouso em 3 oportunidades, por isso que a resposta desse exercício aí é a letra E. Mas enquanto ele não esteve em repouso, nesse trajeto e nesse, como a posição está sempre diminuindo desses 2 pedaços, o movimento está sendo progressivo, ali a velocidade foi negativa. Ok? Bom, desculpa, o movimento está sendo retrógrado, ali a velocidade está sendo negativa. Bom, o número 2, ele vai dar muito mais trabalho para a gente. Inclusive tem uma informação muito importante aqui que você pode pausar o vídeo e ler o enunciado. Ele está querendo dizer o seguinte: o traçado de O até A é um traçado reto. De A até B, de B até C, C, D, D, E e F são arcos de parábola. Esses arcos de parábola, você deve levar em consideração que o movimento tem aceleração. Então, assim, a informação quando é na retilínea, você tem um movimento uniforme. Quando tem o arco de parábola, o movimento é uniformemente variado. A gente vai analisar isso aí. Quando a gente for estudar movimento uniforme e uniformemente variado, essa é questão de ser reto ou parábola, mas vale essa informação para esse exercício. Uma outra coisa, aqui está com um X aí no exercício, mas vamos colocar S para representar aquilo que a gente já está acostumado, é posição em função do tempo. E pede para classificar esse movimento aqui nos 6 intervalos, OA, AB, BC até F. Então a gente vai ter um pouquinho de trabalho, mas eu vou tentar fazer uma junção das informações aqui. A primeira coisa é que você vai considerar esses arcos de parábola e aí você tem que analisar. Eu tentei fazer aqui pontilhado para completar, ó, reparando que AB é um pedaço de uma parábola de concavidade para cima, aqui tem um pedaço de concavidade para baixo e outro pedaço de concavidade para cima. Por que essa informação? Guarda isso como algo muito valioso. No gráfico posição versus tempo, se o gráfico é curvilíneo, ou seja, uma parábola, você vai ter aceleração. E se essa parábola tem a concavidade virada para cima, a aceleração naqueles momentos são acelerações positivas, com a concavidade virada para baixo, a aceleração é negativa. Isso influencia demais para a gente, e aí a gente pode classificar, ou começar a classificação desse movimento a partir de agora, ok? O trecho OA, como é uma linha reta, a gente vai classificar como movimento uniforme, não tem aceleração ali. Mas repara o seguinte, os valores de posição estão aumentando sempre. Valor de posição aumentando sempre é progressivo. Então, o trecho OA, uniforme progressivo. Beleza? O valor da posição continua aumentando do mesmo jeito no trecho AB. Por isso que ele é progressivo. A gente pode considerar que a velocidade é positiva. Como lá a aceleração também é positiva, a aceleração e velocidade com os mesmos sinais, ele vai ser acelerado. Tá aí a classificação do trecho AB. Continuando, de B até C, o valor de posição continua aumentando, por isso progressivo, velocidade positiva. Só que como a aceleração lá é negativa, ficam velocidade e aceleração com sinais opostos, ele vai ser retardado, classificação do BC, olha aí. Continua levando em consideração essa questão de valor de posição aumentar ou diminuir, que você vai ver que de C até D a posição diminuiu.
Por isso ele é retrógrado com uma velocidade negativa. Se a velocidade negativa e a aceleração lá também, por causa da concavidade, sinais iguais para velocidade e aceleração, ele é acelerado. Está classificado aí o trecho CD. Continuando de D até E, a posição também diminui. Posso classificar como retrógrado, a velocidade ali é negativa. Só que de D até E, a aceleração da concavidade para cima aqui é positiva. Aceleração e velocidade com sinais opostos, retardado, trecho DE está classificado. Progressivo do trecho EF é porque de E até F o valor de posição aumenta. Posição de E, posição de F, uma posição maior. Progressivo, velocidade positiva. Como a aceleração da concavidade ali é positiva também, acelerado está classificado. Beleza? Esse exercício número 2 aí exige bastante da gente. O exercício número 3, vocês podem virar aí a página, na página 136 agora. O gráfico é velocidade versus tempo. Insisto na ideia. Não toma atitude alguma em termos de classificação se você não souber o que o eixo te mostra. A primeira coisa é o eixo. Dá só uma olhada aqui, ó. De 0 até 6, os valores de velocidade são positivos, portanto progressivo. E como ela está aumentando de módulo, acelerado. Depois, ó, de 6 até 9, continua com os valores de velocidade positivo, mas como eles estão diminuindo, é retardado. Daqui em diante, passou a ser velocidade negativa, por isso retrógrado, mas aumentando o seu valor até menos 6, acelerado. Na letra B, por exemplo, está falando que o movimento é acelerado em 2 instantes, em 2 intervalos, de 0 a 6 e de 9 a 12. Isso é verdade, a nossa resposta é a letra B. Beleza? E para encerrar, o número 4 eu também achei bem interessante, ele é bem completo, porque ele coloca 4 opções aí para você levar em considerações e as 4 estão verdadeiras. Isso garante, por exemplo, que você pode usar o exercício como um resumo de todo o conteúdo que a gente está analisando. Por exemplo, nessa situação é velocidade versus tempo. Teve um intervalo de tempo que é bem aqui, pessoal, ó, que a velocidade foi 0 e continuou 0. Isso significa que o móvel está em repouso. Em outro momento, que é aqui, ó, a velocidade continuou constante na horizontal, mas não igual a 0, e sim igual ao valor negativo que está aqui. Mas enfim, por ter continuado mesmo, a gente pode chamar o movimento de uniforme. Em 2 momentos, no 5 e no 38, por exemplo, o movimento vai ser retrógrado e retardado, porque ó, no 5 a velocidade é negativa, portanto retrógrado, só que está caminhando para 0, está desacelerando. No 38, mesma coisa, valor diferente, só que continua a velocidade negativa e caminhando para 0. Então, do 5 ao 38, o movimento é retrógrado e retardado também. Agora, de 35 a 50, passaram-se 15 segundos e a velocidade mudou de menos 4 para 8, ou seja, ela aumentou 1,2. Se você fizer o ΔV sobre ΔT, igual a gente já fez em outros módulos aí, você vai achar a aceleração. Quer dizer, no caso, o movimento tem aqui, nessa primeira parte, um movimento que é velocidade negativa, portanto ele é retrógrado, só que caminhando para o 0, retardado. Depois ele entra em repouso. Aí ele volta a andar para trás em movimento retrógrado, só que aumentando a velocidade. Aí ele mantém constante, uniforme e retrógrado. Depois ele freia de novo, até parar e aumentar a sua velocidade em sentido positivo. Esse exercício da letra E, todas as afirmativas são verdadeiras. Dá uma olhada nele aí que ele é muito interessante. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, é só chamar. Valeu, até mais.